Olá, tudo bem? Então estamos aqui mais uma vez para assistir mais uma aula do nosso curso de Teologia para Agente Pastoral. Estamos aqui situados na região Episcopal Lapa, fazendo esse curso da Arquidiocese de São Paulo. Você que gostaria de fazer o curso, pode procurar no site da Arquidiocese, né? O curso de Teologia para Agente Pastoral. Lá você vai ter telefones, e-mails que você pode entrar em contato e ver todas as suas dúvidas. Esse curso normalmente começa sempre no primeiro ou no segundo semestre. Esse ano em particular, não vamos ter no segundo semestre, só no primeiro semestre de 2021. Então, a nossa disciplina que nós estamos vendo é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, as leis de Moisés. Estamos vendo e vamos continuar vendo essas normas, essas orientações que nós destinamos como sendo de Moisés, tá ok? Hoje, em particular, vamos falar da nossa quarta aula, do total de 6 aulas. Mas, antes de mais nada, vamos rezar. Vamos agradecer pelo nosso dia, pelo nosso mês, por essa quarta aula e por todos vocês que estão participando, compartilhando conosco esse tempo, se dedicando a ouvir alguma coisa da formação desses 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje, em particular, eu convido para a nossa oração um professor também, um professor de Bíblia, que vai fazer a nossa oração inicial hoje, aqui nessa videoaula. E ele vai falar justamente um pouco sobre como rezar, né? De como devemos proceder sempre, antes de qualquer gesto religioso. Olá pessoal, paz e bem. Sou o professor Jairo e em breve estarei aí com vocês falando, conversando e conhecendo os profetas, todos os profetas que tem na Bíblia. O professor Pavanelli pediu para que eu fizesse uma oração inicial no dia de hoje e a oração que eu vou ler foi escrita pelo beato Herbert Meyer, que viveu, um sacerdote jesuíta, que viveu no período de 1876 até 1945. Ele foi muito contra as injustiças sociais que aconteciam no tempo dele, excelente pregador, e já a partir dos anos 1920, ele realmente foi muito contra certas questões políticas que se colocavam no mundo, especialmente contra aquelas que abusavam, excluíam as pessoas, exploravam todos os trabalhadores. O nome da oração é ato de entrega. Então vamos nos preparar para receber e ouvir com atenção e também meditar sobre ela por uns instantes. Então, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Senhor, seja feita em mim a vossa vontade. Quero caminhar segundo a vossa vontade. Ajudai-me a entender unicamente a vossa vontade. Senhor, quando o quiserdes, esta será a hora. E quando o desejardes, estarei pronto, hoje e sempre. Senhor, aceito aquilo que quiserdes. A vossa vontade é um bem para mim. É suficiente que eu seja vosso, meu Senhor. O que é da vossa vontade é bom, e se eu quiserdes, serei corajoso. O meu coração repousa nas vossas mãos. Amém. Bons estudos. Amém, amém e amém.
Então, professor Jair, vocês vão ter a oportunidade de conhecer em outras matérias. Ele também é professor de Bíblia, então logo logo ele estará conosco. A próxima matéria que ele vai dar é sobre profeta, profetismos e profetas. Mas hoje estamos aqui para falar do terceiro livro do Pentateuco, Levítico. Muitos falam Levíticos, né? O nome é Levítico no singular, porque vem de Levi. Como eu já falei da formação das tribos, Levi é um dos 12. Então esse livro é destinado justamente a ele. Por quê? Porque é ele que ficou destinado a cuidar das coisas de Deus. Então, a partir desse momento, o povo de Deus tem alguém responsável, né, que vai cuidar das coisas de Deus. Vai cuidar do santuário, vai cuidar da tenda ou tabernáculo, como vocês quiserem. Mas vai ser aquele intermediário entre Deus e você, entre você e Deus. Mas vamos seguindo em frente para ouvir essa história. Antes, gostaria de relembrar um pouquinho, para a gente se situar onde está esse livro. A gente viu, principalmente na primeira aula, que o livro vai se formando de geração em geração, em vários locais, e depois alguém, ou várias pessoas, no caso de Levítico, vão somar todas essas tradições, seja ela sacerdotal, javista, eloísta ou deuteronômio, ou as outras pequenas também, né? Vai formando esse livro. Então, logo em seguida a gente ouviu sobre o livro do Gênesis, onde a gente tem Abraão como início da família, né? Depois tem seu filho Isaac, depois tem seu neto Jacó e seu bisneto José. Então a gente viu que no livro de Gênesis veio falando essa saga da família de Abraão. Então no final do livro do Gênesis, continua, mas com o livro do Êxodo. E no livro do Êxodo, depois que essa família entrou no Egito, levada por José, mais de 400 anos se passou e não se lembrava mais desse fato. E o povo se tornou escravo. Surge Moisés, que vai seguir as orientações de Deus e libertar esse povo. Nessa liberdade, temos a Páscoa, que nós chamamos de Páscoa judaica. Os judeus não, eles chamam só de Páscoa, né? Então chamamos essa primeira Páscoa como a Páscoa judaica. E esse povo sai para o deserto. E esse povo caminha durante muitos anos. A gente vai ver que lá em Deuteronômio, a gente vai ver que vai demorar 40 anos caminhando nesse deserto até chegar na Terra Prometida. E no finalzinho do livro do Êxodo, Deus, junto com Moisés, acaba criando o tabernáculo, ou a tenda, onde é o santuário de Deus. Que é muito bom lembrar que ele tem a parte do santo, onde todos os sacerdotes entravam, tinha uma grande cortina e tinha os santos dos santos, onde só o sumo sacerdote daquele ano pode entrar. Então, desse ponto em diante, a gente vai começar a ouvir sobre o livro de Levítico. Como eu já falei, todos os livros do Pentateuco, em hebraico, né, ele leva um nome, que esse nome é exatamente o início do livro, o início da frase. Então esse livro é o Vaiká, que quer dizer o que em hebraico? Ele chamou. Então para eles definem o nome desse livro como Ele chamou. E a gente vai ver que é onde Deus vai chamar a esse povo, principalmente para a santidade. Né? A gente vai ver que Ele chama para a santidade e para ser o povo de Deus. Mas
em hebraico, né, a gente lê daqui para cá, né? Vai cá, não tem as vogais, né? Eu já falei isso para vocês. Então, sempre, quando eu pego nomes na Bíblia, ele é transliteral para o nosso nome, para a nossa língua. Mas, principalmente o hebraico antigo, não tinha essa formação. É o que eu falei para você, por exemplo, Jesus e Josué. Em hebraico é o mesmo nome. Nós que colocamos as vogais diferente e acaba formando outro nome para nós. Mas isso a gente ainda vai conversar lá no último livro, um pouquinho a respeito disso. E um panorama geral sobre o livro de Levítico, e aqui o que eu quero que vocês guardem sobre esse livro, são essas 3 palavrinhas: santidade, sacrifício e sacerdote. Essas 3 palavras vão estar dentro desse livro. Então o povo está no deserto. A história desse livro vai narrar a história do povo no deserto. Só que, como eu falei, eu tenho vários contos que vai narrando. E depois vai ter um lugar, uma pessoa ou várias pessoas que vão montar esse livro. Esse livro em particular, ele é montado no exílio da Babilônia. Quando eu falo exílio da Babilônia, não é o primeiro, mas é para a gente entender esse livro. A gente vai ver na aula que vem que tem o exílio sírio, que aí vai pegar só um pedaço, só o pessoal do norte de Israel. Mas isso a gente vai ver na aula que vem. Eu preciso falar um pouco sobre o exílio da Babilônia, justamente para falar sobre a tradição sacerdotal que ela abrange a maior parte desse livro. Por quê? Porque esse livro ele é destinado principalmente ao sacerdote, de como fazer as coisas, de como orientar o povo, de como tem que ser o sacrifício, como que tem que rezar. Esse povo, a cultura dele, o conhecimento deles, é tudo dos egípcios. Eles ficaram 400 anos na cultura dos egípcios. Então, esse povo, ele é escolhido para ser diferente, para ser o povo de Deus, para ser o povo santo de Deus, para ter a santidade de Deus. Ele é chamado a isso. Então, esse povo esqueceu tudo isso. E Deus vai chamar ele, nesse livro, para que nós sejamos um povo santo, diferente dos outros. Para que nós sabemos como ser sacerdote para com o outro. E principalmente vai falar dessa tipologia do sacrifício que vai culminar justamente lá em Jesus, né? Desde o sacrifício de Isaac, a gente vai ver que esse livro também vai fazer toda a tipologia do sacrifício último e único de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. Então, por que a tradição sacerdotal? Porque no exílio da Babilônia, os babilônios, para conquistar um lugar, eles entravam, invadiam esse lugar e pegavam toda a elite desse lugar, toda a elite, e levavam para a Babilônia. E eles tinham que viver lá da Babilônia, como escravo, mas não escravo da maneira que nós conhecemos, com chicote, esse tipo de coisa. Não. Eles estavam soltos, mas eles não podiam sair da Babilônia e tinham que pagar todos os tributos para o rei. Então é assim que os babilônios conquistavam não só Israel, né? Depois eu vou mostrar o mapa para vocês, como toda aquela região foi conquistada pelos babilônios. E o que acontece? Nessa época, toda tribo de Levi era da elite. Então eles estavam lá na Babilônia. E é lá que eles vão fazer, entre aspas, a edição, a tradução, a montagem desse livro, do livro de Levítico.
Então, muitas coisas que estão nesse livro, eles acabaram usando do conhecimento que eles tinham nesse momento. Parece meio estranho, mas se eu falar, por exemplo, se eu pegar Mateus, por exemplo, lá no capítulo 9. Mateus, no capítulo 9, ele vai falar a formação dos apóstolos. Então ele começa lá. Simão, que Jesus vai mudar o nome para Pedro, o seu irmão André, João e Tiago, filho de Zebedeu, os 4 pescadores, né? Depois ele vai falar Tiago menor e Tadeu, né? Judas Tadeu, Tomé e Mateus, Filipe e Bartolomeu, que também algumas bíblias chamam de Natanael, e aí ele vai concluir com Simão, aí ele coloca Zelota, para não confundir com Simão Pedro, e por último ele coloca assim, Judas Iscariote, o traidor de Jesus. Mas como que ele sabe que é o traidor se não chegou nessa parte ainda de Jesus? Estou lá na formação dos discípulos, e aqui já está falando que Judas é o traidor. Por quê? O livro todo, ele é editado, ele é escrito, ele é montado. Quase, no caso de Mateus, mais de 50 anos do ano zero, né? Mais de 30 anos depois da morte de Jesus. Então, a pessoa que está escrevendo essa formação, ela já sabe que Judas traiu Jesus. Então, ele coloca na passagem que está antes do fato acontecer. E a mesma coisa acontece no livro de Levítico. E o importante também a gente saber que a partir do livro de Levítico, muitas coisas de trás que já passaram, por exemplo, Gênesis e Êxodo, Levítico vai colocar nele. E daqui para frente, todos os livros da Bíblia, eles sempre olham para trás e pegam fatos que aconteceram e colocam nesse livro. Tá? É o que eu falei de Mateus, quando ele coloca Jesus no deserto e volta para sua terra, vem do deserto, né? Justamente para ser essa tipologia de Jesus. Tá ok? Então, o povo está em exílio na Babilônia e muitas coisas os sacerdotes vão escrever nessa época. E principalmente esse livro, ele é formado, ele é montado nessa época do exílio da Babilônia. E nunca esquecer desses 3 S. A santidade, o livro chama as pessoas à santidade. O livro demonstra como que tem que ser o sacerdote para fazer uma tipologia do sacerdote final Jesus Cristo. E vai falar principalmente do sacrifício. O último, mas não menos importante, que vai ser muito parecido, é uma tipologia quase total da morte de Jesus Cristo. Quando João Batista vê Jesus passar, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele que vai ser sacrificado definitivamente pelo pecado do mundo todo. Um breve esboço desses 27 capítulos que tem nesse livro, mais ou menos seria, do capítulo 1 ao capítulo 7, ele vai falar das leis referente à oferta. Então, como que você deve agradecer? Quando Jesus nasceu, por exemplo, Maria foi levar as rolinhas lá para o nascimento dele no templo. Né? Isso é seguido até hoje pelos judeus. Né? Nós que entendemos que Jesus é o próprio Deus e fez cumprir o que está nesse livro, que acreditamos nisso. As leis do sacerdócio. Porque esse livro é escrito pelo sacerdote de como cada um deveria de agir para purificar, para acertar essas ofensas com Deus.
As leis referentes à pureza. Vai falar de leis sexuais, leis de menstruações, de como proceder. E por que tudo isso? Pelo que eu já falei, eu torno a repetir. Esse povo tem que aprender tudo de novo. Tem que aprender como que deve ser a sua santidade. Então, Deus coloca todas essas normas e leis para que o povo esteja em caminho mais reto possível à sua santidade. As festas, né? O capítulo 23 e 24, e depois tem uma no 26, vai falar muito das festas. Né? O povo de Deus gostava muito de festas. A gente vai ver uma delas, a principal, sem contar o sábado, mas eu vou ver num slide mais lá para frente, a festa de Yom Kippur. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ela lá na frente. Tá? E a lei jubilar, né? Que é as leis referentes à terra, que justamente vai falar isso, que cada 50 ou 100 anos as terras devem voltar para o dono original. Por quê? Muitas vezes, desses 50 anos, a família perdia a terra por um motivo ou por outro. E a lei jubilar garantia justamente isso, que vencido esse tempo jubilar, eles poderiam voltar para a sua terra. Mesmo quem é escravo, deixava de ser escravo e adquiriu novamente a sua terra. A lei do descanso, principalmente em relação à terra. Porque vocês sabem, se a gente plantar todo ano consecutivamente o mesmo produto da terra, a gente vai estragando essa terra. E foi criado já nessa época essa lei de descanso justamente para que as colheitas sejam melhor nos anos seguintes. E vai falar um pouco de recompensa e castigo, principalmente para se fazer o sacrifício, e como devem ser os votos, né, para essa santidade, principalmente pelos sacerdotes propriamente ditos. Então, isso seria um panorama, um esboço, assim, bem rapidinho, do que é esse livro. Então, esse livro, ele vem dos levitas, né? É o livro da tribo de Levi. Todas as tribos é formado por uma estrela de 6 pontos. E dentro ou tem o brasão ou tem as cores dele, né? No caso aqui de Levi, ele representa todas as 12 tribos, né? Então ele tem as 12 cores, né? Levi, ele é filho de Jacó com Lia, né? Ele não tem terra, isso é importantíssimo. Por isso que as 12 tribos pagam dízimo para Levi, porque eles não têm terra. E eles são o quê? São os sacerdotes que vão cuidar na época da tenda, né, do tabernáculo. Mas é eles que vão cuidar das coisas de Deus. Ele que é o intermediário entre você e Deus, ou entre Deus e você. Tá? E temos como exemplo maior, logo que saiu do Egito, né, Moisés e Arão são da tribo de Levi. Então, eles são os primeiros sacerdotes em relação a esse momento que estamos vivendo. Levi, né, é uma das tribos de Israel, a gente usa como denominação, porque Levi é filho de Jacó, faz parte. Porém, ele não tem as terras, não faz parte dos 12 que tem terra. Então, se eu pensar menos José, porque é mais ou menos assim, ó, José foi para o Egito, então ficou os outros 11. Ficou os outros, cada um formou uma família. E aí é onde vai ser as tribos. No entanto, Levi é separado, mesmo tendo sua família, ele é separado, ele não tem a terra, ele não produz, mas esses outros 10 aqui, nesse momento, é que vão pagar o dízimo para Levi. Então, se são 10, faltou 2. Aí é o que eu falei na aula passada. É os filhos de José, neto de Jacó, né? Efraim e Manassés, que vão assumir esses 2 outras tribos e ter a formação das 12 tribos de Israel. Nesse livro eu
tenho uma palavra que é muito, muito usada, que é expiação com X, né? Quando eu falo expiar com S, eu quero observar, eu quero notar, eu estou olhando, eu estou vendo aquilo que está acontecendo, né? Mas quando eu estou falando de expiação com X, tá? Eu estou falando de purificação, né? Purificação dos pecados, purificação das faltas, dos delitos, né? Dos crimes que foram realizados, e também já estou preparando algum castigo, alguma culpa para recuperar essa coisa de errado que eu fiz. Então, expiação, ela tem a ver justamente em pegar e purificar você, ou o povo, ou o sacerdote, do pecado cometido. Então, essa é uma palavra que aparece muito nesse livro. E aqui, ó, eu quero falar sobre a formação do povo para vocês entenderem já como que isso se dá. Só que isso não aconteceu ainda nesse livro, vai acontecer no outro livro. Mas a gente precisa saber o seguinte, que cada um dos 12 tiver uma terra. E a gente precisa principalmente notar o seguinte, que a Babilônia conquistou todos esses povos, que na verdade todos são Israel, tá? Eu já falei isso também, ele está um pouquinho acima do que é hoje, né? Hoje Israel é um pouco mais para baixo, mas a gente repara principalmente aqui, ó, Benjamim e Judá, aqui embaixo. Simeão vai ter um problema que vai diminuir muito a sua tribo e ela vai ficar totalmente envolvida por Judá, por isso que a gente vai falar do reino do sul e do reino do norte. Mas o que eu quero que fique bem claro, que cada um daqui foi levado para a Babilônia. Então os babilônios conquistaram tudo aqui. Por exemplo, eles vieram em Efraim, pegaram a elite, que entre eles está o sacerdote, e levaram para a Babilônia. E assim com cada uma das tribos. Todos eles da elite, seja rei, sacerdote, todos que eram da elite, foram levados, grandes proprietários, foram levados para a Babilônia. Eles eram obrigados a viver lá na Babilônia e pagar o tributo com os trabalhos deles feitos lá na Babilônia. É assim que é a maneira que os babilônios conquistavam. Depois a gente vai ver, na aula que vem sobre os assírios, vamos ver que é um pouco diferente. Mas cada um tem a sua terra, exceto quem? Exceto Levi. Ele vivia dentro, né, de Benjamim, mas ele vivia aqui, onde vai ter o santuário principal depois. E eu preciso falar isso justamente porque o livro vai retratar justamente isso, falando desde o tempo que começou lá. É o caso que eu falei de Judas Iscariote. Então, ele já quer e já está mostrando para nós como que vai ser esse santuário. Só para a gente ter uma ideia, deixa eu pegar aqui, ó, não sei se está bem visível, o rosinha aqui, ó, é tudo que o Império Babilônio tomou conta. Ele tomou conta de toda essa região. E Israel está mais ou menos aqui, ó, exatamente esse pedaço aqui, ó, bem no finzinho do Império Babilônio aqui. Tá? Também não dá para conquistar mais porque já está no mar, né? Mas Babilônia conquistou todo esse império. E é importante a gente saber do Império Persa, que ele vai conquistar também, ó, todo Israel aqui, ó. Todo esse povo de Israel, tá vendo? Só que quando ele conquista, aí eu vou falar no slide mais para frente, ele vai mudar o sistema de conquista dele. Ele vai falar de um sistema um pouco diferente. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, 2 slides mais para frente. E também temos aqui nesse mapa aqui o Império Grego, né? Tá vendo? O Império Grego que conquistou toda essa região. É importante a gente saber do Império Grego, porque o Império Grego se acaba justamente por falta de herdeiro. E quem vai assumir monta
desculpa, vai montar o Império Romano, que aí a gente já vai entrar no Novo Testamento, falar de como que esse Império Romano conquistava o povo. Inclusive o Império Romano ele vai fazer uma mistura de conquista da maneira dos persas e dos babilônios. E vai ser 100% igual aos gregos, né? Então o Império Romano ele vai fazer mais ou menos levar algumas pessoas da elite, mas vai treinar essa pessoa e devolver ela para governar aquele lugar. Mas falando do Império Babilônico. Então, todo mundo que morava aqui, toda elite é concentrado na Babilônia. Faz uma grande cidade e aqui eles viveram sob o domínio, né, dos babilônios, Nabucodonosor, que é o rei que conquistou esse lugar. Então, ó, o que acontece? Se eu pegar lá no livro de Esdras 1, vai falar justamente sobre isso, a volta do exílio, que vai mostrar para nós como que esse povo estava lá, né? E ele vai voltar. Por quê? Os persas conquistaram a Babilônia. Todo o Império Babilônico foi conquistado pelos persas. Então, o rei Ciro vai fazer o quê? Ele vai pegar essa elite e devolver lá para Israel. E mais do que isso, né? Esse império do persa, né, o rei Ciro, ele vai proclamar o império como sendo que o próprio Deus está pedindo. Tá? Então ele vai falar o quê? Que todo mundo vai voltar e ele ainda vai ajudar a construir um templo em Jerusalém. Então, essa é a grande importância que ele tem para o sacerdote. Porque além do povo que estava preso, escravo na Babilônia, eles vão voltar para sua terra, tá? Depois vocês leem em casa, tá? Esdras 1, lê o capítulo todo, né? Mas aqui eu peguei até os 5, se eu não me engano. Até os 5, tá? 4, 5. Então, lê esse capítulo, que é interessante a gente saber o que está acontecendo quando esse livro está sendo escrito. Então, esse livro está sendo escrito justamente nessa época. Só para vocês terem uma ideia, o próprio livro, Esdras 1, vai falar que tudo isso aconteceu segundo as profecias de Jeremias. Tá? Mas isso é a matéria que o Jairo vai falar para vocês depois. Mas o interessante é vocês perceberem que todas as guerras, ela vai mudando, vai moldando o povo. Principalmente no caso do povo de Deus. Se eu pegar Levítico 19, 2, né, ele diz assim, ó, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Nós popularmente falamos assim, seja santo como Deus é santo. Então Deus pede nesse livro para que nós sejamos santos. Você vai ler isso em vários outros livros, mas é aí, esse outros livros está se referindo justamente nessa passagem de ser santo, que está em Levítico. Então, daqui para frente isso vai ser comum. A gente vai ver várias passagens, vou mostrar mais uma para vocês, da maneira que o livro se refere às leis de Moisés, ao Pentateuco, e no caso particular, ao livro de Levítico. Outra passagem muito conhecida, né? Por exemplo, tem em Gálatas, tem em vários lugares, é o mandamento do amor, né? Porque toda a lei se encerra em um só preceito, né? Em um só mandamento, em um só projeto de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu pegar lá em Marcos, quando Jesus está discutindo com o grande sábio, justamente isso, eles estão discutindo a lei, né? Amar teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
ele está puxando daqui, que por sua vez também vai puxar do Êxodo. No Êxodo também vai ter esse significado de amar tantos o próximo como se ele fosse você mesmo. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas colocam isso como foi Jesus, é o mandamento de Jesus. Não. A diferença do mandamento de Jesus são duas. Primeiro, ele faz isso. Ele deu a sua vida, o amor que ele tinha pelos próximos, por todo mundo, ele deu a sua própria vida, foi o cordeiro imolado pelo pecado de todo mundo. Então ele fez, ele executou. E no final ele diz justamente assim, como eu fiz, né? Então amar teu próximo como Jesus amou o teu próximo. Aí sim, essa parte é nova. Mas amar o teu próximo, quem tiver dúvida, abre lá Levítico 19, 18. Você vai ver que já estava na Bíblia. Já estava colocado lá na Bíblia. Hoje, principalmente aqui no Brasil, está todo mundo de máscara. E por que a gente está usando máscara? Porque todo mundo está falando que isso pode evitar um pouco essa epidemia. Não existe nenhum trabalho científico, a gente não tem certeza. Mas a gente acredita, obedece essa norma, tá? E vamos rezando para que isso acabe. O livro de Levítico também, ele tem várias normas, várias leis que valem até hoje, e outras que eram feitas para aquele momento, para as coisas que estavam acontecendo ali. Deus quer ensinar esse povo tudo para a santidade. Por exemplo, você que está me assistindo hoje, você tem que estar acima dos 10 mandamentos, acima da lei. Eu falo, eu estou acima, eu posso errar. Não, pelo contrário, esse é o mandamento que você tem. Se você ama o seu próximo, igual você ama você não vai cometer nenhum dos 10 pecados. Isso é que está acima dos 10 mandamentos. Né? Respeitar mesmo aquele que pecou. Isso é estar acima da lei. É muito pequena a lei para nós que participamos de alguma entidade religiosa. E aqui eu coloco até uma historinha bem rapidinha para nós. Uma senhora, eu acho que muita gente até conhece, mas uma senhorinha bem velhinha já, ela ia todo domingo ela ia na missa. Mas infelizmente, em um domingo que ela estava indo para a missa, houve um acidente e o menino que estava de moto caiu, né? Se machucou e não tinha ninguém para socorrer. Ela foi lá, chamou um táxi, pegou o menino, levou para o hospital, fez tudo o que podia fazer. Quando o menino estava fora de perigo, ela voltou. Mas voltou, já tinha acabado a missa. Já tinha passado a missa. Tudo bem. Voltou para casa e seguiu sua vida normal. Até um dia que ela morreu. Quando morreu, a primeira coisa que ela fez quando chegou lá foi ver a sua santidade. E no livro constava que só um dia ela foi na missa. Só um dia ela fez o preceito de estar na missa. Porque foi o dia que ela amou o seu próximo como a si mesmo. Muitas vezes a gente vai na missa todos os domingos, mas a gente não ama o próximo. A gente vai na missa, vê como a pessoa está falando, a pessoa está lendo errado, a pessoa está cantando errado, colocou uma missa que não tem nada a ver com o ano litúrgico, a música não combina com a festa do dia, a cor, o padre errou a cor do dia, e a gente esquece o mais importante, né? É amar o próximo. Amar o próximo não é dizer que eu amo o próximo, é fazer as coisas, é ajudar, é partilhar, é estar junto com ele. E isso, esse livro traz e traz bastante. Sobre as leis, os preceitos, hoje também nós temos leis e preceitos, né? Estamos em isolamento, porque achamos que é melhor, ou a maioria achou que é a melhor, para não ter o problema do contágio. Tem o problema da economia, mas o problema do contágio seria menor. Daqui 50 anos a gente vai saber a resposta se realmente foi melhor ou não. Mas hoje a gente acredita nisso, é uma lei, uma ordem, e a gente vai seguindo, obedecendo elas. Mais um aqui, ó.
Então, o livro do Levítico vai trazer, como eu falei, várias festas. E eu vou querer falar sobre uma dessas festas, que é a festa mais importante para os judeus, sem contar o sábado, né? O sábado é o dia mais importante para ele. Mas a festa mais importante para os judeus é Yom Kippur. Yom Kippur é dia, né? Kippur é expiação. Então é o dia da expiação. É o dia do grande perdão. Então, todos os sacrifícios que você faz durante os anos é para perdão de alguma coisa que você foi cometendo. Mas tem um dia específico, único, que é o dia de Yom Kippur. Para nós aqui é mais ou menos entre setembro e novembro, depende do calendário dele em relação ao nosso, né? Eles usam um calendário diferente do nosso. E nesse dia, quando eu falo dia, a gente pensa igual o nosso, né? Começa meia-noite, Não, o dia para ele começa às 18 horas da tarde, né? E vai até o outro dia às 18 horas da tarde. Então, nesse dia, quem pode faz jejum absoluto. Fica 24 horas sem comer. Quem não pode, tem algumas restrições que pode ser feita, né? É o caso de mulher grávida, pessoas com doença, enfim. Tem as pessoas que não podem. O comércio, mais de 75%, hoje, eu estou falando hoje, hein? Fecha tudo, fecha tudo. As pessoas só saem para coisas essenciais. Ou vai no hospital socorrer alguém, ou coisas que tem que ser feitas naquele dia. Não tem como fazer em outro dia. Caso contrário, lá em Israel, né, é cumprido isso até hoje nessa festa. E o que é essa festa? Essa festa, a gente pode ler até um pouquinho dela na nossa Bíblia mesmo, né? Se eu pegar o comentário da Bíblia Pastoral lá, em Levítico 16, 1 a 34, ele vai falar um pouquinho, né? Esse grande ritual da expiação visa o quê? Livrar Israel de todas as falhas conscientes e inconscientes. E restabelecer o quê? A aliança que foi feita lá no Êxodo. A aliança que foi feita junto com Moisés. Do povo para com Deus, com Javé. Tá? E só na carta dos Hebreus vai ser mencionado, né, na liturgia e mostrar que Jesus realizou definitivamente a expiação dos pecados. Porque nessa festa tem vários rituais, mas o ritual mais forte, o sumo sacerdote, que é o único que tem o poder de entrar no santo dos santos, né? Eu tenho o santo onde entra o sacerdote, e o santo dos santos que entra somente o sumo sacerdote, onde está a arca da aliança. Tem dois anjos, dois querubins com uma asa, que encostam uma na outra, e o contato que ele tem com Deus é como fosse um espelho que ele estivesse olhando nesse momento. E ele pegava dois bodes, sorteava, um era levado para fora da cidade, e o outro era sacrificado para a purificação dele, sumo sacerdote, da sua família, de todos os sacerdotes e de todo o povo. Esse ritual é feito nessa época. Hoje é um pouquinho diferente, eles fazem esse ritual. Mas, qual que é a intenção? A intenção é expiar os pecados do mundo, ou seja, é livrar nós dos nossos pecados. E quem vai fazer isso definitivamente, que vai derramar o seu sangue? É o próprio Jesus. Se eu ler toda a paixão de Jesus e ler toda a festa de Yom Kippur, lá em Levítico, a gente vai ver a grande tipologia que tem entre as duas festas. Quem escreve da paixão de Jesus são judeus que sabem sobre essa festa. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de cima embaixo, ou de
de cima e embaixo, né? Nesse sentido. Então, o véu, porque a partir desse momento, não tem mais santos do santo, não tem mais outro intermediário para com Deus, a não ser o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só vai ao Pai quem me segue. Então, a partir desse momento, está simbolizando que essa tenda, esse tabernáculo, não existe mais, esse santuário. Se construiu um templo aqui de Salomão, tudo. Esse templo de Salomão pode ser arqueologicamente até bonito e tudo mais. Mas teologicamente, para nós cristãos, não tem sentido nenhum, porque Jesus destruiu o templo. Eu vou morrer, vou destruir esse templo e em 3 dias vou reconstruí-lo. Vou fundar uma nova religião. Tá? Não existe ainda nós cristãos, mas a intenção de Jesus é que todo esse povo, principalmente esse povo judeu, se converta e acredita que Ele é o Deus Pai, que está aqui justamente para o perdão de todos nós. Ele morre, Ele ama tanto a nós, Ele ama tanto o seu próximo, que vai entregar a sua vida a todos nós pelos pecados do mundo inteiro. E vários outros detalhes vai mostrar justamente essa ligação que existe desse livro de Levítico com a paixão de Jesus. Tem N detalhes. Mas eu quero ainda falar sobre o sacerdote de Jesus. Como eu falei nos slides anteriores, sacerdote vinha da tribo de Levi. Jesus é de qual tribo? É da tribo de Davi, né? Que por sua vez é da tribo de Judá. Então não é da tribo de Levi. Tá? É prometido o Messias que vai vir da tribo de Davi, ou de Judá. Né? O nome primeiro é Judá, depois que vem Davi. E Jesus é dessa tribo. E por que Jesus é sacerdote? Tá? Você pode pegar lá em Hebreus 7, né? E começar no capítulo. Leia o capítulo 7 inteirinho, mas principalmente no começo ele vai falar, ó, Melquisedeque é a rei de Salém, né? E sacerdote do Deus Altíssimo. E ele foi ao encontro de Abraão, tá? Abraão tinha ido na batalha, venceu os reis, tudo. E ele abençoou Abraão. E Abraão pagou o dízimo, a 10ª parte, de tudo trazido dessa conquista desse rei, para quem? Para Melquisedeque. Tá? Aí ele vai falar da genealogia, começou o fim, né? O Filho de Deus. Tá? Então, sem começo e sem fim de vida, como Filho de Deus. Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Para sempre. No entanto, né? Abraão, que é um dos patriarcas, vai pagar a 10ª parte para Melquisedeque, como ele é, né? E Jesus vai receber de Melquisedeque. Jesus está acima de Melquisedeque. Então, quando eu falo aqui, ó, segundo a lei de Moisés, né? Qual é a lei de Moisés? O Pentateuco. Quem está falando isso? Na carta de Paulo aos Hebreus. Quando chegar em Paulo, você vai ver que não foi bem Paulo que escreveu essa carta. Mas, por enquanto, vamos ficar assim, ó. Então, ele coloca justamente isso. Que ele recebeu de Moisés. Como estava na lei segundo a lei de Moisés, os descendentes de Davi que se tornavam sacerdotes. E devem cobrar o dízimo do povo, né? De todas as outras tribos, né? Dos seus irmãos. Embora esses sejam descendentes de Abraão. Todos eles, todos os irmãos são descendentes de Abraão. Mas Melquisedeque, porém, que não é descendente de Davi, cobrou de Abraão a 10ª parte e o abençoou aquele que havia recebido as promessas de Deus. Ora, sem dúvida,
quem é abençoado é inferior àquele que abençoa. Então, Jesus que abençoa Melquisedeque, que Melquisedeque que abençoa Abraão, que Abraão que abençoa Isaac, que Isaac abençoa Jacó, que a Jacó abençoa Levi, que vai ser o sumo sacerdote e vai contribuir, principalmente esse sacerdote, na formação desse livro para conosco. E eu queria falar mais uma coisinha. Que é justamente dessa formação desse livro. Que a gente não pode esquecer que eu passei por Gênesis, continuei no Êxodo, é continuação, e continuo agora no livro, eu continuo no livro de Levítico. E detalhe, 100% desse livro se encontra no deserto. O povo caminha no deserto. Esse povo que por 400 anos foi escravo no Egito, já não sabia mais falar com Deus. Não sabia mais o que Deus queria ou deixava. Então Deus vai dando esse monte de instruções para o sacerdote, que por sua vez vai passando para o povo, para que o povo comece a descobrir a sua santidade. Se você pegar lá no capítulo 10, por exemplo, do livro, vai falar dos filhos de Arão. Os filhos de Arão são levíticos também, são filhos dele, porque é dado pela descendência. Porém, os dois desobedeceram uma lei que foi dada por Deus, que eles não poderiam entrar no Santos dos Santos. E, no entanto, eles o fizeram. Mas, ao fazer isso, os dois acabaram morrendo. E Deus vai brigar justamente com Moisés por isso. Só entra no Santos dos Santos o sumo sacerdote daquele momento, para falar alguma coisa do povo para com Deus. E ao contrário, Deus que chama sacerdotes para entrar. No finzinho do livro do Êxodo, Deus chama Moisés para entrar no Santos dos Santos e falar para ele: a partir de agora, eu estou aqui com vocês. Eu vou criar vocês. Vai ser criado a democracia, né? É Deus no controle de tudo. Então, Deus está governando esse povo. Deus está orientando esse povo. Tá ok? O povo ainda não chegou na terra prometida. Eu falei da Babilônia justamente para vocês entenderem que muitas vezes eu estou falando de uma coisa, mas essa coisa está sendo escrita depois desse fato acontecido. É o que acontece nesse livro. Principalmente de vários preceitos que são colocados justamente para mostrar que Deus quer instruir, que Deus quer orientar. Tá? Quando a gente fala o livro de Moisés, o livro da lei, para nós, em português, ficaria mais claro se a gente falasse, é o livro da orientação. Então, todo aquele que é orientado sabe o lado do Oriente, sabe o lado, o caminho e os passos de Deus. E nunca esquecer que toda vez que eu for caminhando para frente na Bíblia, esses autores dos próximos livros estarão olhando aqui para trás para fazer essa tipologia, ou para fazer essas comparações, ou para colocar esses personagens daí para frente. Tá ok? Até a semana que vem. Boa semana para vocês. Fica com Deus e um abraço.